é época de colheita de arroz. Para garantir a alta produtividade da sua lavoura, você vai aprender a identificar o ponto ideal de colheita. Fruticultura, mais produção e qualidade do pêssego e da ameixa. Pesquisa avalia a aplicação de nitrogênio nos pomares e a influência no crescimento das raízes. Esse ano, a safra vai aumentar. E ainda, sistemas agroflorestais. Vamos ver como a melhoria produtiva de Caíbas transforma a paisagem das propriedades rurais no Planalto Norte de Santa Catarina. O que mudou na vida das famílias depois que a Epagre trouxe as novas tecnologias que revitalizam as pastagens e protegem a biodiversidade da região. Olá, sejam todos bem-vindos ao SC Agricultura. Começamos o programa de hoje falando sobre colheita do arroz. Colher os grãos na época correta é fundamental para que se obtenha um produto de qualidade. A fase de maturação do arroz é quando se obtém maior rendimento de grãos inteiros no beneficiamento e menor perda de grãos no campo. O pesquisador da Epagre, Laerte Terres, explica como identificar o ponto de colheita do arroz e as consequências de uma colheita antecipada e de uma colheita tardia. Então, a colheita é uma das etapas fundamentais para garantir a rentabilidade da lavoura do arroz. A colheita, quando bem feita, visa então manter a integridade do produto e a qualidade do grão ou da semente de acordo com a característica do cultivar, visando manter então o alto valor do produto. A identificação do ponto de colheita é fundamental para manter essa qualidade do produto. Então, garantindo assim o resultado que o produtor teve com seu esforço, dedicação e todo o investimento na lavoura. O ponto de colheita pode ser dividido em três fases, três épocas de colheita. A colheita antecipada, a colheita na faixa ideal e uma colheita tardia, já com os grãos mais maduros. A colheita antecipada é quando se colhe com umidade elevada, onde os grãos ou as sementes ainda estão em boa parte imaturos ou verdes, até mesmo muito mal formados. Isso pode ocasionar grandes perdas de qualidade, principalmente por ter grãos gessados que depois, no beneficiamento, no caso da indústria, vai vir a quebrar, diminuindo o rendimento de inteiros e diminuindo assim o valor do produto, dos grãos. Também há outros fatores que com a colheita antecipada se tem problema, que é a questão de algumas cultivares podem ter dificuldade de degrane e dificultando assim a trilha com os grãos muito verdes, e também por ser muito verde há muita palha verde e pode ter problemas no rendimento da máquina. Por outro lado, a colheita mais tardia se tem uma maior exposição desse arroz no campo a fatores ambientais, e isso pode ocasionar perdas na colheita, seja fatores ambientais como granizo, chuva, vento e oscilações de temperatura. Então isso pode ocasionar desde acamamento da lavoura, algumas áreas podem vir a acamar, tendo alguma perda, também como degrane, em função de algumas cultivares são mais suscetíveis, e em relação à qualidade, principalmente, que pelas oscilações de temperatura vai ocasionar trincas nos grãos ou nas sementes, e isso depois vai quebrar tanto na colheita quanto no beneficiamento. E esse rendimento de grãos inteiros é ruim tanto para grãos que vão para a indústria como arroz que vai para a área de semente, porque na semente, quanto maior o número de quebrados, há também uma diminuição no vigor da semente, nos lotes de semente. Então, para identificar o ponto de colheita, a faixa ideal fica em torno de 18 a 23% de umidade. Isso varia um pouco em relação a cultivares, mas em torno de 18 a 23% de umidade. Algumas cultivares aguentam umidades mais baixas, perto de 18, mas não degranando ou não tendo risco de acamar, mas outras cultivares têm que se ter cuidado porque podem degranar se a umidade for
reduzida tanto, colhido com tão baixa umidade. É bom ter os equipamentos para medir, né, a campo, né? Mas caso não tenha campo, equipamentos para medir, a olhos dá para ver que disse que quando 2/3 da panícula tá maduro, estaria no ponto de colheita, não muito mais verde. A maturação fisiológica do arroz então se dá em torno de 30% de umidade, quando está com 30% de umidade. Mas a colheita então na faixa ideal fica abaixo de 23, 22% de umidade até as 18, sendo quanto mais próximo de 18 melhor. E a maturação fisiológica é importante para a área de semente. Então na questão da semente, quanto mais para cima um pouco na umidade, em torno de 22, 23, já se tem uma qualidade boa de semente. É importante então para que o produtor não tenha todas as áreas prontas para colher no mesmo tempo, com a mesma umidade, até por fatores climáticos que podem atrapalhar na época da colheita, e ter problema de algumas áreas colher abaixo dessa umidade, é importante também o escalonamento da semeadura lá no planejamento inicial lá da semeadura, para não ter todas as áreas prontas na mesma época. Assim evitando, de acordo com o dimensionamento do seu maquinário, se é máquina própria ou arrendada, evitar assim que se atropele tudo na mesma época. Terceiro maior produtor nacional de pêssego, Santa Catarina deve colher 11% a mais da fruta na safra 2021-2022. Junto com a ameixa, são mais de 30 mil toneladas dessas importantes frutas de caroço, que são fonte de renda para muitas famílias. Novas pesquisas da Ipagre buscam mais produção e qualidade. São estudos sobre a aplicação de nitrogênio nos pomares. Os pomares de pêssego e ameixa são o foco de novas pesquisas da Ipagre para melhorar a produtividade e qualidade dos frutos. Experimentos na região de Caçador avaliam doses de nitrogênio nas plantas, crescimento das raízes, processo de fotossíntese, além de manejos adequados na condução, como a poda e a cobertura de solo. Nesse experimento aqui, localizado em Fraiburgo, nós estamos avaliando doses crescentes de nitrogênio de 0 até 200 quilos por hectare, tanto aqui em pêssego quanto em pomar de ameixa. Esse já é o segundo ano da pesquisa e a ideia é conduzir esse experimento pelo menos 4 anos. O que nós estamos avaliando aqui nesse experimento? O crescimento das plantas, a quantidade de material podado, assim como parâmetros da fotossíntese dessas plantas, os teores minerais, tanto na folha quanto nos frutos, assim como a produção de frutos, né? Um aspecto importante é a qualidade da produção, também em pós-colheita, esses frutos serão armazenados, e todo o balanço de nitrogênio dentro de um pomar. Então, o nitrogênio que entra e sai do pomar, seja via adubação, e perdas que pode haver, por exemplo, lixiviação de nitrato em camadas mais profundas. Então nós estamos coletando nitrato aqui na solução do solo via extrator de solução e também determinando perdas de nitrogênio via volatilização. Então seguidamente a gente faz coletas para determinar esses parâmetros, assim como também a contribuição da cobertura de solo para fornecer ou imobilizar nitrogênio para essas plantas. Então, para nós, produtores rurais, um aspecto muito importante é a rentabilidade da produção. Então, muitas vezes não compensa para nós, produtores, aplicar uma dose de 200 quilos de N, por exemplo, se vai trazer uma maior mão de obra de poda, avaliações, um fruto com menor coloração devido ao sombreamento, o excesso de nitrogênio. Então, para nós, produtores, é muito importante essa informação de saber qual a melhor dose para aplicar em um pomar de pêssego, de ameixa. Uma avaliação importantíssima que nós estamos realizando nesse experimento é o crescimento das raízes do pêssego. Então a gente instalou tubos iguais a esse, que a gente chama de mini risotrons, que eles vão até a camada
de 60 centímetros de profundidade e nós, por meio de um scanner, nós geramos imagens que vão fotografar o crescimento das raízes no entorno desse tubo. E aí a gente pode associar doses de nitrogênio, o crescimento e a produção com características morfológicas e anatômicas das raízes do pêssego. Então são informações que hoje nós não conhecemos, né, da influência do nitrogênio sobre o crescimento radicular das plantas. Ciência a favor da agricultura conservacionista. Hoje é dia de saber mais sobre caívas, um valioso sistema agroflorestal do Planalto Norte catarinense. Aguarde só um instante que já voltamos. Os sistemas agroflorestais são modelos de produção que combinam atividades agrícolas e florestais numa mesma área. Em Santa Catarina, as caívas do Planalto Norte são um bom exemplo de integração da produção animal e manutenção de florestas. Veja como a pesquisa da Epagri é uma forte aliada, apontando caminhos mais sustentáveis. Hoje nós vamos entrar numa área de caíva. Você conhece? O nome caíva é mais utilizado no Planalto Norte catarinense. É um sistema agroflorestal típico do sul do Brasil. A floresta de araucárias é integrada com a criação de animais e extração de erva mate nativa. As caívas ocupam uma área superior a 100 mil hectares e elas existem há mais de 100 anos na região sul do país. A paisagem do Planalto Norte catarinense tem essa característica diferenciada que nós chamamos de mosaicos, que é uma composição de paisagens. São remanescentes florestais e são lavouras. Basicamente, sempre assim, você vai andando por aqui e vai vendo isso. E o que são esses remanescentes florestais? São áreas que foram ficando na propriedade desde muito tempo atrás, em função de que era a área onde as famílias deixavam os animais. Caívas é isso, é o lugar de floresta onde os animais vinham durante o inverno para se proteger do frio, vinham durante o verão porque as áreas de lavoura estavam ocupadas com as culturas de verão, e esses remanescentes foram ficando. Em função da legislação ambiental, depois de mais ou menos do ano 2000 por ali, esses remanescentes são proibidos de mexer, né? São áreas que eles estão nas propriedades, mas eles praticamente não têm um uso econômico, né? E a pesquisa da Epagri nos últimos 15 anos tem buscado desenvolver tecnologias para que esses sistemas permaneçam nas propriedades, mas se tornem produtivos também, gerando renda para as famílias que conservaram. Só nesta propriedade, no interior do município de Major Vieira, são 6 hectares de caívas melhorados com as tecnologias desenvolvidas pela Epagri. Aqui, embaixo de árvores nativas como pinheiro, embuia, canela, erva mate, as vacas têm fartura de pasto de qualidade. Tudo isso mantém a propriedade rentável com preservação dos recursos naturais. Nas propriedades em que a Epagri desenvolve pesquisas com foco na melhoria produtiva das caívas, houve um incremento de até 400% da produção animal. Tudo isso com a manutenção do extrato arbóreo, regeneração da floresta ativa, adequação legal das propriedades e ainda com o aumento da renda das famílias. A pesquisa da Epagri aqui no Planalto Norte trabalhava desde 2004 com pesquisa em pastagens, mas sempre em área de sol, que é uma coisa que a Epagri faz em quase todo o estado, né? O que aconteceu é que a partir de 2005, muitas pesquisas nós íamos desenvolver nas propriedades, chegávamos lá e as pessoas só tinham a área dos animais nas caívas. E a gente não sabia qual pastagem seria adequada para uma caíva, não sabia nem muito bem como trabalhar com a caíva, porque além de ela ter a sombra, ela é uma área ambiental complicada da gente trabalhar. Existe toda uma legislação restritiva para que você mexa nessas áreas de remanescentes florestais. Então, com todos esses desafios, a demanda dos produtores, muitas famílias queriam trabalhar com gado de leite, mas só tinham as caívas. Então, a gente achou por bem pesquisar e começamos a desenvolver uma série de pesquisas
para desenvolver tecnologias que fossem possíveis de utilizar na Caiva, aumentando a produção animal nessas áreas. E que tecnologias são essas? Bom, essas tecnologias, hoje nós temos duas, tá? Mas a questão foi que para chegar nessas duas, nós testamos muita coisa. Porque, só para enfatizar de novo, né, nós estamos num remanescente florestal, onde nós não conhecíamos o solo, não conhecíamos o que o efeito da sombra podia fazer nas pastagens, não sabíamos quais espécies de pastagem podiam se desenvolver aqui. Que pasto é esse que está tão bonito nesta época de inverno? Isso. Então, essa é uma das tecnologias desenvolvidas pela Epagre, que é a sobressemeadura de caiva com azevém, que é esse pasto maravilhoso que vocês estão vendo, e ervilhaca, que é uma outra pastagem que está aqui no meio em menor quantidade. Essa foi uma das tecnologias que a gente desenvolveu bem no início, que foi mantendo a grama nativa, porque essas caivas elas têm uma grama nativa por baixo, sempre existiu, por isso que o gado entra aqui para comer. Mas é uma grama muito antiga, que acabou aparecendo meio sozinha, algumas coisas assim, tem mais de 100 anos, digamos assim. E a gente faz então a sobressemeadura do azevém em cima dessas gramas mais antigas, assim, né? Nesta área temos a segunda tecnologia desenvolvida pela Epagre, Ana. Qual é? Aqui a gente tem um avanço da melhoria de caivas, que é a troca da grama antiga, nativa, que tinha aqui, pela missioneira gigante. A missioneira gigante agora ela não está tão produtiva porque ela não é uma grama pastagem perene de verão, então no inverno ela para de crescer. Mas a gente conseguiu implantar uma grama muito produtiva, de muita qualidade, que é a missioneira gigante, nessa área de caiva, que antes tinha uma graminha bem simplesinha que não produzia quase nada. Isso foi um avanço enorme, porque durante o verão essas áreas ficam muito produtivas com a missioneira gigante. Só que para a gente chegar nesse ponto, a gente teve que melhorar muito o solo, né? Trabalhar muito com correção, com adubação, tudo em cobertura. Uma coisa bem importante de destacar é que essa missioneira gigante, ela é implantada nessa área sem revolvimento de solo, não entra o trator virando essa área. Como é que a gente faz isso? A gente desseca aquela grama nativa que tem aqui, faz uma sobressemeadura em cima dela no inverno. No verão a gente desseca de novo o que sobrou do pasto do inverno e daí a gente entra com as mudinhas de missioneira gigante plantando aqui. Pesquisa aplicada na propriedade. Daqui a pouco você conhece os resultados da melhoria produtiva das caivas. Fique com a gente, já voltamos. Você conheceu há pouco o desafio da pesquisa da Epagre na busca de tecnologias para a melhoria produtiva das caivas. Desafios superados com muito trabalho e dedicação dos pesquisadores, extensionistas e famílias de agricultores envolvidas. Foi por meio da pesquisadora Ana Lúcia e outros técnicos da Epagre que em 2006 a família Neves conheceu o sistema agroflorestal. A partir daí, os rumos da propriedade de 27 hectares mudaram completamente. João Neves e a esposa Odália moram no interior do município de Major Vieira. Depois que a família começou a adotar as tecnologias orientadas pela Epagre, o número de vacas subiu de 12 para 31 animais em lactação. A média atual diária é de 22 litros de leite por vaca. As metas são ainda maiores. Eles contam que pretendem chegar a 40 animais em lactação, produzindo, no mínimo, 25 litros de leite por animal ao dia. Primeiro, a gente fazia o pasto anual e demorava um tempão aí realmente para a gente soltar as vacas. Depois que está sendo implantado aí esse pasto nas caivas, a gente percebeu que é possível se ter o gado aqui mais tempo e na hora que o gado não tem o pasto anual, sabe? Realmente a gente estava precisando essa força da Epagre porque a gente estava meio sem rumo, sabe? Eu trabalhava numa área diferente, totalmente diferente do que é esse trabalho aqui. Tentei, né, do meu jeito, mas quando a gente teve contato com a Epagre, principalmente com a pesquisadora Ana, tem sido para a gente uma força que é possível a gente melhorar esse espaço aqui.
Hoje a família vê cada pedaço da propriedade como uma área produtiva e, melhor ainda, em equilíbrio com a riqueza natural da região. Então eu sempre quis continuar no campo, né? Eu saí, estudei, mas a minha vontade sempre foi de voltar, para dar continuidade, né, ao que o meu pai e a minha mãe já tinham começado. Eu sempre pensei, alguém tem que voltar para essa propriedade não ser vendida. Nós tínhamos já alguns piquetes formados, que nós tínhamos implantado lá em 2006, fazia muitos anos. Só que estavam sem piquetes, a área já estava um pouco devastada. E nós começamos novamente. E nesse momento eu precisava da ajuda da Ana porque eu tinha vontade, mas eu não sabia por onde começar. Nós começamos às vezes da maneira errada. E a Ana nos orientou, fizemos um planejamento com ela. E eu acreditava muito, a mãe acreditava muito e era isso que nós queríamos. Nós queríamos uma propriedade produtiva e preservar. Nós não queríamos destruir o que tem aqui. A história da família Neves é construída por muito trabalho e dedicação ao campo. Para que toda essa transformação ocorresse na propriedade, foi necessário muito empenho. A pastagem perene no meio das caívas ocupa atualmente 5 hectares e as mudas foram plantadas uma a uma. Um esforço que valeu a pena, liderado pela dona Odália. Reunimos as vizinhas que sempre trabalham com nós e começamos a plantar. E foi um verão muito bom, com bastante chuva, e a terra estava já preparadinha, né? E plantamos até mais do que nós imaginávamos que dava para plantar no verão. Pasto de qualidade, sombra para as vacas e uma enorme floresta integrada, tudo em harmonia. Esse sempre foi o sonho da família Neves. Hoje eles sabem que é possível produzir e preservar. Essa certeza motiva a jovem Andera a ficar no campo e traçar planos que seguem a mesma trajetória de sua irmã, de seus pais e de seus avós. Eu, como jovem, já tive aquela vontade, assim, dos meus 14 anos ali, pensar o que eu vou fazer, como é que vai ser, será que eu vou morar na cidade ou não? Eu sempre fui inserida aqui, eu sempre trabalhei, eu sempre vi o esforço deles e isso é que me motiva, porque eu não ia me sentir bem depois de ver todo o sofrimento que meus pais tiveram e eu também ajudando sempre, sair, abandonar e acabar vendo isso se perdendo, sabe? Então acredito que é muito importante que o jovem fique, sim, mas também vale da família incentivar o jovem a ficar. Por hoje é isso. Agradecemos a sua companhia. A gente se vê na próxima semana. Enquanto isso, acompanhe a EPAGRE nas redes sociais. Até lá!